elogiar a gestão do Flamengo, né? Porque se tudo isso está acontecendo, porque tem uma gestão realmente bastante competente, que já começou há alguns anos atrás e hoje pode se dar o luxo de trazer um atleta tão valioso como o Paquetá. E arrisco dizer que há pouco tempo atrás o Paquetá estava entre poder ser negociado para o Manchester City, né? Do Guardiola. Então, assim, não é qualquer jogador. Eu concordo com o Maestro. Tampouco não estamos falando de um atleta dos melhores do mundo, mas sem dúvida é o melhor da posição. E voltando para o Flamengo, para sua casa, para o futebol sul-americano, sem dúvida no continente passa a ser um dos maiores jogadores da sua posição. Fala comigo, Bruno Negro. Galera, eu trouxe aqui recentemente pra vocês um vídeo onde nós temos o Facincani e companhia falando sobre a chegada confirmada de Lucas Paquetá no Mengão. Dessa vez não vai ser um pelo contrário, dessa vez vai ser uma lenda do Flamengo e um jogador que, apesar de ter terminado sua carreira em um rival, já jogou no Flamengo. Eu tô trazendo aqui pra vocês um trechinho do Seleção Sport TV com a companhia de Maestro Júnior e ninguém mais ninguém menos do que Felipe Melo, ex-jogador do Flamengo, jogou pelo Palmeiras, pelo Fluminense, mas já jogou aí pelo Mengão. Então bora ouvir o que disseram sobre Paquetá no Flamengo, principalmente o Maestro Júnior. Créditos são da Sport TV, do programa Seleção Sport TV. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino, hypando o vídeo e bora ouvir as palavras da nossa lenda, Maestro Júnior, e também do ex-jogador Felipe Melo sobre Lucas Paquetá no Mengão. Muita gente tentando diminuir, mas bora ouvir de dois grandes jogadores, principalmente o Maestro Júnior. Tudo ótimo. Abraço, Felipe. Pô, Abelão, depois de quanto tempo juntos? Estamos juntos de novo, Maestro. Satisfação. Eu acho que a gente fala a respeito da contratação do Paquetá, é uma ótima contratação, né? Acho que isso aí não tem nenhuma dúvida. Um jogador de seleção brasileira, que já demonstrou toda a sua capacidade e competência. Eu acho que são os números que chamam a atenção pelo fato dele ter sido, vamos dizer, contratado por um valor do mercado europeu, somente isso. Eu acho que Paquetá não é uma locomotiva, né? Tipo Ronaldo, Kaká, Rivaldo, que esses caras são locomotivas, eles carregavam o trem mesmo. Sim, você citou os jogadores melhores do mundo. Exatamente, esses que passaram. Mas é um ótimo jogador, quer dizer, teve uma evolução muito grande de parte tática, te dá a disponibilidade de colocar em qualquer posição do meio para frente, em qualquer uma delas que ele vai bem. Vai ser um quebra-cabeça, inclusive, para o Felipe, para poder montar uma posição para ele. Pode jogar de falso 9. Eu ontem estava conversando com o Jaime de Almeida, que foi treinador dele, que foi o primeiro cara que colocou ele de falso 9. E o Jaime falou, pô, ele foi bem, ele vai bem. E acho que essa evolução tática dele nos últimos tempos vai ter uma influência muito grande no comportamento, não só dele, mas também no próprio time. Mas chama a atenção os valores, né, André? Mas isso cabe dentro de um clube que tem um orçamento com quase 2 bi. Entendeu? Não é normal, né? Mas a gente vê que Vitor Roque veio por um valor também considerável. Gerson? Os jovens que foram, né? Paquetá tem 28, mas os jovens que foram repatriados, todos eles foram pagos por um valor de mercado europeu. E eu acho que é normal, né? Quando a gente olha as contratações mais caras da história do futebol brasileiro, agora lideradas pelo Paquetá, vocês vão notar que elas são recentes, ou seja, elas são de um tempo em que o futebol brasileiro chegou a cifras milionárias, né? Quase bilionárias. Então o Paquetá agora lidera o ranking, são valores atualizados, tá? Com a correção monetária. Seguido pelo Gerson e pelo Vitor Roque, e Samuel Lino, e o Danilo. E o Pedro, ou seja, as 6 maiores compras da história do futebol brasileiro jogam o Campeonato Brasileiro que começa hoje. O Gabigol, o último também, mas as 6 maiores jogam o Campeonato Brasileiro. E o Almada jogou há 2 anos o Campeonato Brasileiro e foi pretendido pelo Palmeiras.
O Tevez, em 2004, quando foi comprado pelo Corinthians, parecia uma loucura e esse valor hoje corrigido, né? O Tevez era um jogador sensação do Boca, pretendido por gigantes europeus, parecia uma loucura que ele viesse ao Brasil. E veio, graças ao investimento do grupo MSI. Mas hoje o Tevez é a 7ª maior compra da história do futebol brasileiro, né? Estão aqui as maiores da história. Então, das 10 maiores, 7 jogam o Campeonato Brasileiro que começa hoje. Talvez o número do Paquetá, o número do Gerson, do Vitor Roque, não seja tanto sobre os jogadores especificamente, mas sobre os clubes, que estão, no caso do Flamengo, se aproximando muito em arrecadação da Europa. O Flamengo hoje é um clube no Brasil, mas com um orçamento praticamente europeu. Isso proporciona a ele fazer um luxo, porque não é nenhuma necessidade, né? Nossa, o Flamengo precisa ter uma carência gigante no setor, ou nos setores em que joga o Paquetá, não é o caso. O Flamengo traz um luxo. E o quanto isso aumenta a qualidade do elenco, Felipe? Boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção. Boa tarde, amigos, a todos que nos acompanham. De fato, primeiro, elogiar a gestão do Flamengo, né? Porque se tudo isso está acontecendo, porque tem uma gestão realmente bastante competente, que já começou há alguns anos atrás e hoje pode se dar o luxo de trazer um atleta tão valioso como o Paquetá. E arrisco dizer que há pouco tempo atrás o Paquetá estava entre poder ser negociado para o Manchester City, né? Do Guardiola. Então, assim, não é qualquer jogador. Eu concordo com o Maestro. Tampouco não estamos falando de um atleta dos melhores do mundo, mas sem dúvida é o melhor da posição. E voltando para o Flamengo, para sua casa, para o futebol sul-americano, sem dúvida no continente passa a ser um dos maiores jogadores da sua posição. Agora, isso alça o patamar de qualquer equipe. Eu fico muito contente, fico feliz de ver um grande jogador voltando a jogar no futebol brasileiro, né? Espero que possa abrir portas para que outros venham também. A gente vê Palmeiras contratando, a gente vê Botafogo perdendo alguns jogadores, mas também contratando, próprio Atlético Mineiro, Cruzeiro, né? Porque isso faz com que enriqueça ainda mais o nosso futebol. E sem dúvida nenhuma, se no futebol de 2 anos, 1 ano atrás, milhões de pessoas viram, agora bilhões de pessoas vão assistir o nosso futebol, sem dúvida alguma. André, tem uma coisa a respeito dessa relação, não sei se o Felipe pensa assim, do que o cara vai te dar de retorno e o valor que foi pago. Na cabeça do torcedor, ele tem que chegar esse cara aqui e ser o melhor de todos eles. Vai ter que fazer coisas do arco da velha pelo fato de ter sido pago um valor desse que foge da nossa realidade aqui. Não só ele, como o próprio Vitor, que sofreu um pouco quando voltou, o Gerson vai sofrer, todos eles. Porque a relação na cabeça do torcedor, grana, e do que o cara vai te dar, ele quer imediato, ele quer na hora, e não é assim que funciona. Samuel Lino. Samuel Lino veio com preço, né, bem acima e assim, todo mundo falou assim, não, vai chegar aqui, vai entregar 20, 30 gols, porque a cobrança vem em cima disso, realmente dessa cifra, do valor. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, cara, tem que chegar e já tem, o torcedor é assim, o torcedor é coração. Então o cara vai ter que chegar e vai ter que ser o melhor, não tem jeito. Até pelos valores, concordo, de fato é isso mesmo que acontece. O Brasil passa a ter 8 jogadores que disputaram a última Copa do Mundo com a chegada do Paquetá. E talvez ele seja, de todos os que atuam aqui, o único com condições de ser um titular da próxima Copa do Mundo. O Neymar ainda é uma grande incógnita. E o Paquetá, que está no radar do Ancelotti, talvez seja de todo mundo que atua aqui, esses foram os que disputaram a última Copa do Mundo. O Danilo pode disputar a próxima, o Alexandro também. O Pedro, acho que está difícil para ele. Mas o Paquetá tem condições, junto com o Alexandro, né, de ser um titular do Brasil na próxima Copa. Você acha difícil para o Pedro? Por quê? Não pela qualidade dele. Não, é só porque o Pedro precisa jogar. Exato. Se o Pedro jogar até maio... Né? Exato. Porque ele é o único, dos centroavantes todos que ele tem à disposição, é o único que tem uma característica específica, que é aquela dele diária. É que ele ganhou uma concorrência agora do Ender, que parecia fora do radar. Tem João Pedro, Matheus Cunha, muita gente. Até mesmo aquele menino, eu esqueci o nome dele, fugiu da cabeça agora. Exatamente, ele também é o vice-artilheiro da Premier League. De fato, o Pedro tem que jogar. Eu também acho assim que não tem no Brasil um atacante referência como ele e que é refinado tecnicamente, apesar da altura dele. Agora, eu também concordo que o Hendrick agora começou a voar também. Assim, tem outros atletas que começou agora. O Gabriel Jesus voltou a fazer gol.
Agora tem que jogar, não tem jeito. Como se diz no TUF, a curva de chegada. Tá? E quem tiver gás para poder, né, Abelão? Para fazer isso, já vai. A concorrência pro Pedro centroavante tá difícil. O Igor Thiago tá jogando muito na Premier League, principalmente Premier League. O Endrick tá chegando muito bem, tá voando lá no Lyon da França. O Matheus Cunha, que tá jogando muito bem também pelo Manchester United. Você tem o próprio Richarlison, você tem o Gabriel Jesus, que tá voltando de lesão, tá fazendo um gol também. Tem o João Pedro do Chelsea, então tem briga, cara. Tem o próprio Caio Jorge do Cruzeiro, que já foi pra seleção, inclusive. Então tem briga, tem disputa. O Pedro vai ter que fazer bastante gol aí, ficar fisicamente bem pra poder ser convocado. Eu acho que o Endrick vai ser convocado com toda certeza. Agora eu não sei quem mais vai ser convocado centroavante. Eu acho que o Endrick é um que já tá certo pra ser colocado pra seleção, pelo menos na minha opinião, conhecendo aí um pouquinho, já que o nosso Mr. Carleto trabalhou com o Endrick no Real Madrid. Mas agora, galera, tá aí, o Paquetá tá certo. Eu também tenho algo pra mostrar pra vocês aqui, que é um post do Twitter, galera. Na verdade, do site do West Ham. Eu preferi trazer do site do West Ham sobre Lucas Paquetá. O West Ham fez um post aí falando sobre a saída de Paquetá do seu time. Fez tanto no seu site, isso aqui é o site do West Ham, tá? Quanto no seu Twitter, galera. Aqui eu falando que o West United pode confirmar que Lucas Paquetá foi dada permissão para fazer exame médico, discutir termos aí com o Flamengo, depois que uma taxa, o preço, foi acordada para sua transferência permanente. Que eles falam que o Paquetá deixou claro que ele quer voltar aí pro Brasil, por questão mental e tal, e que também aquilo lá, o negócio das bets, mexeu muito com a cabeça dele, depois de ser inocentado em julho das acusações de má conduta, que levaram 2 anos para resolver. Esse má conduta que é o negócio da bet que ele esteve envolvido, que eles falam que apesar, eles fizeram tudo para tentar manter o Paquetá, ele quis, e que o treinador e o clube concordaram relutantemente em aceitarem vendê-lo. Então, cara, vai fazer falta pro West Ham. Não queriam vendê-lo, mas a vontade do Paquetá pesou e o dinheiro do Flamengo também. Então é isso que eu queria trazer de extra pra vocês. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hype para o vídeo. Eu vejo vocês no próximo à noite, após a estreia do Mengão pelo Brasileiro contra o São Paulo. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.